A paz do Senhor, estamos aqui para falar da palavra de Deus, que é poderosa, que é perfeita. Estamos em Atos, trabalhando esse livro maravilhoso. Hoje vamos terminar o capítulo 2, do 14 ao 25, do 37 ao 41, onde o tema é Pregue as Boas Novas. Ontem nós pregamos quando o Espírito de Deus desceu e grande foi o Pentecoste, o batismo com o Espírito Santo. Ali eu falar em língua diante daqueles homens, que muitos ficaram assustados, outros comentavam, outros disseram que estava embriagado, porque não conhecia o poder de Jesus Cristo. Mas eu e você que conhece, eu e você que fomos salvos pela grandeza, pela fidelidade do Senhor, precisamos pregar as boas novas. Eu não sei pregar, pregue dando testemunho, pregue com sua vida. Mas fale quando alguém vem te contar uma tristeza, um medo, uma dor, uma perca. Fala do amor de Jesus. Não perde tempo. Porque a Bíblia diz que até as pedras clamarão. E um dia o Senhor vai contar comigo e com você. Vamos morar com Ele. E a gente vai apresentar o que a gente fez aqui na terra. Tudo nessa vida passa. Mas os poderes de Deus jamais. Nós somos peregrinos nessa terra. Tudo isso vai passar. E um dia vamos partir. Lembre-se do tema, pregue as boas novas. Aleluia. Atos 2, a partir do 14. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a sua voz e disse: Homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Veja que ele não perdeu tempo. Ele pegou aquela oportunidade de falar em língua, daquele Pentecoste glorioso, para falar da palavra de Deus. Porque tudo é bom, uma bênção é boa, uma porta aberta é boa. Mas isso vai passar. Agora, a grandeza do Senhor jamais. E eu e você quer morar no céu. Dê oportunidade, fale a outros que estão angustiados, doentes, perdidos, nos vícios, precisando desta palavra. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão. Veja que Pedro ali estava falando da palavra, do que o Senhor disse, e ali estava sendo cumprido. Tem mais coisa para ser cumprida na minha vida e na tua? Tem. Mas independente dos seus sonhos, dos seus projetos, pregue a palavra, em tempo e fora de tempo. Farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra. Sangue, fogo, vapor de fumaça. Aleluia. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele ali pregando tudo aquilo com muita firmeza, com muita unção, com muita graça, com o poder do seu Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na vida dele. Aí você diz, mas foi Pedro. Não, Pedro foi um homem normal, de dores, de cansaço, de fadiga, igual a mim e a você. Mas Pedro lia a palavra, Pedro andou com Jesus, Pedro conhecia a grandeza, a fidelidade e o amor de Jesus Cristo. E eu e você conhece também. Os homens israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. O Senhor tem feito prodígio e maravilha na minha vida e na tua. Quando o Senhor nos livra, quando o Senhor nos dá livramento, e os ocultos que a gente nem imagina. E coisas lindas o Senhor já tem feito na tua vida, abriu porta que você não tinha condições de entrar nela. Aquele sonho que o Senhor já te realizou na tua vida, na minha. Isso tudo é bênção, mas vai passar. O importante é a salvação. É o que Ele tem transformado na nossa vida de dentro para fora. Não podemos guardar isso para nós, temos que passar. E foi o que Pedro fez. A este que vos entreguei pelo poder, pelo determinado conselho e paciência de Deus, predentes, crucificado e mataste pela mão dos injustos. Ele ali falou da grandeza de Jesus e falou, olha, vocês matou. Quando não creu, quando apoiou
aquela morte, aquele sofrimento na cruz. Estava tudo muito recente. E ali o Senhor foi, mas disse que ia enviar o Espírito Santo. E enviou. Tudo tão recente, de repente, acontece aquele milagre. Porque a Bíblia diz, passa céus e terra, mas a minha palavra não passa. A Bíblia diz lá em Jeremias 1,12, eu velo pela minha palavra para cumprir. Jesus, quando estava subindo para o Pai, antes disso, reuniu eles e disse, vou deixar o meu Espírito. E ali ele estava provando do poder do Espírito Santo, daquelas línguas maravilhosas. Então, o que o Senhor tem para mim e para você será cumprido. Mas a gente precisa pregar das boas novas. A gente não precisa só se apegar a milagre, porque tudo isso vai passar. Mas um dia você vai partir. E tem uma eternidade com Cristo ou sem Cristo nos aguardando. E a escolha é nossa. A qual Deus ressuscitou, soltai as cadeias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Ali Pedro disse que ele soltou-se da cadeia das mortes. Ele soltou e não era possível ele ficar retido ali. Porque ele é o poder nos céus e na terra. A Bíblia diz, sem mim não podeis fazer nada. Olha a coisa gloriosa. A Bíblia diz assim, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Como é que você duvida de Jesus? Como é que você deixa as dores, as tristezas, as angústias, a enfermidade mandar? Nesse mundo a gente sempre vai passar por dificuldade. Mas o grande e poderoso é Ele. Na hora certa tudo isso vai cessar. Está no hospital? Pregue o Evangelho, onde você estiver. Porque dele disse Davi, sempre vi diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Olha que coisa linda. Ele falando ali da palavra de Deus e falando dos homens de Deus da Bíblia. Porque Pedro lia. E é importante eu e você ler a palavra para conhecer. Se o médico passar uma receita para a gente vai ler antes de tomar. Na verdade, mesmo que ele tenha explicado no consultório. Se você quer saber de uma história ou de um livro, você vai ter que ler. Se você quer saber de algo mais, uma reportagem, você vai ter que assistir. Então, ler a palavra é necessário. E Pedro ali estava falando de tudo que Jesus fez. Pedro ali estava pegando aquela oportunidade, daquelas línguas, do descer do Espírito Santo, para falar da grandeza de Jesus. E eu e você não pode perder tempo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro, aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? Veja que a palavra foi tão forte, tão poderosa, que aqueles homens ficaram atentos e disseram, o que a gente vai fazer? Disse-lhe Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando a gente se arrepende, quando a gente se entrega a Jesus, automaticamente os dons chegam. Ah, mas não fui batizada ainda, tudo tem seu tempo, continua orando. Mas o Espírito Santo já está dentro de mim e de você, aleluia. Porque a promessa vos deis respeito a vós, os vossos filhos, e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus nos Senhor chamar. A promessa do Senhor já é fixa em mim e você. Quando alguém se entrega para Jesus, as promessas de Jesus já estão na vida dele, já está na vida da família dele. Jesus fez uma promessa a Abraão, e através de Isaac, grande foi a promessa que foi cumprida com as próximas gerações. Jesus fala e Jesus cumpre. Agora eu e você tem que ter amor, tem que ter gratidão pela nossa salvação. Glória a Deus. Com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Pedro dizia, olha, te cuida, essa geração é perversa, o pecado está aí. Se salve, aceite Jesus, corra da aparência do mal. Tudo isso Pedro mostrou naquele momento. Para terminar o 41, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha, se Pedro tivesse perdido a oportunidade de pregar as boas novas. Olha, gente, aqui diz, irmãos, quase 3.000 almas. Pedro não ficou fixado só no batismo com o Espírito Santo. Pedro não ficou segurando aquilo para ele, não. Ele viu aquela oportunidade para pregar as boas novas, para falar do amor, da grandeza, de tudo que Jesus fez na terra. Pregue sua vida, dê testemunho,
Lute para levar um irmão para a igreja. Aconselhe na hora que necessitar de um conselho. Quando alguém precisar de uma oração, ore. Você já está pregando. Você já está fazendo a obra. Mas não esqueça, pregue as boas novas. Porque um dia Jesus vai perguntar a gente o que a gente fez nessa terra. Nós temos que mostrar e fazer com alegria. Porque aquilo que a gente recebeu para a gente dá de graça a outros, porque foi de graça que a gente recebeu. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.